ocupando dois caminhos do conceito constitutivo, vão ser ocupados por servidores de carreira da Bahia. Os demais 18, 19, são ocupados por ser pessoas, atores, que não integram os quadros da Bahia. Uma outra associada a isso, é bom frisar, todos esses cargos são de nomeação exclusiva do governador. O artigo 1º ou 2º do Estatuto preconiza a autonomia administrativa, educacional, científica e acadêmica da Bahia. Esse é o 2º ou 3º artigo. Por autonomia, a gente entende que o conjunto de servidores, aqueles funcionários, trabalhadores que têm um vínculo, portanto, umbilical, orgânico, direto, dia a dia da instituição, teriam, segundo o 3º artigo, preza a autonomia administrativa e educacional, teriam condições legais, normativas, de estarem ordenando projetos, elaborando, debatendo sobre a condição dos projetos a serem realizados pela Bahia. No entanto, já no 4º artigo já se começa a ser preconizada a autonomia administrativa e educacional, com a clara menção à nomeação por parte do governador de todo o quadro diretor da instituição. A maioria esmagadora formada das pessoas de fora e metade do quadro dirigente da instituição, inclusive, oferecer preocupação para pessoas que integram o setor privado, que também chama, nos causa de receio, e eu acho que deve se chamar a atenção, e ao nosso ver, isso parece um indigno, se consequente combinar dentro do mesmo cargo, dentro do mesmo conjunto de cargos de direção de uma instituição pública, vocacionada em tese para a representação do interesse público, profeta do serviço público, elementos de lógica de todo o universo, que é privado. Estou aqui desqualificando os membros de instituições privadas, óbvio que a gente vive uma sociedade capitalista, mesmo que a setor privado tem a sua atuação, tem a sua participação, tem o seu sentido próprio. Mas a lógica que rege todo qualquer membro que integra o setor privado é a lógica comum. Quando você introduz elementos de pertença interna nessa lógica a um serviço público para negociar, debater, deliberar, decidir membros que representam o setor público, então nos parece uma coisa consequente, responsável, que deve, aí é um pedido, uma demanda do caminho que há na mesa, a Comissão de Educação que se possa rever dentro das possibilidades dos seus deputados, esses artigos iniciais do Estatuto. Em primeiro lugar, se abra mais espaço, que se introduza o elemento democrático, transparente, publicidade de eleição direta aos servidores da Bahia, para que eles tenham o controle, tenham o desenvolvimento, a participação direta da instituição a qual eles trabalham, maturam, desenvolvem suas atividades, e tem, portanto, o mesmo trabalho dos servidores próprios da Bahia, e tem compromisso, a princípio, tem um compromisso direto com o destino da instituição, então se reformule esse processo de ocupação dos cargos decisórios da instituição. E por outro, que se afaste ou que se retire do Estatuto a presença de elementos que integram, que provém do setor privado. Assim, até no coletivo que a gente viu, a gente pode, por receio, dar um exemplo. Até um tantanado. Você coloca para debater no setor privado e no setor público, isso pode, por exemplo, limitar a expansão pessoal, determinados níveis de oferta de serviço público, em função dos interesses daqueles que estão criando, poderiam eventualmente ser prejudicados por constituir áreas próprias de atuação, repartindo o território do município, uma região do Estado, entre a atuação do setor privado e o setor público, claro que poderia deixar a instituição mais para técnica, como se de atuação, para que se contemplasse os interesses daqueles elementos que provém do setor privado. Todos eles podem acontecer, mas eu receio desnecessário que se
pode explorar a partir do estatuto, que o decreto do governador com essa demanda de uma maneira de colocar, tá? Muito obrigado.